Meus queridos, o vídeo de hoje é direcionado para pessoas que perderam um ente querido, que estão passando por um período de luto. E eu já quero falar para você que esse período de luto, essa dor, esse pranto é necessário. Mas muito mais do que ser necessário, ele tem prazo de validade. Você não vai viver essa dor contínua, permanentemente. Ela vai cessar. Você não vai esquecer de quem você perdeu. De modo nenhum, não se esqueça. Guarde as boas lembranças no seu coração. Guarde tudo aquilo de bom que aquela pessoa fez e todas as memórias positivas que você tem. Mas, ainda que você esteja chorando, sofrendo, desesperado ou até acreditando que a sua vida acabou por você ter perdido alguém que você ama, a sua vida não acabou. Você tem muito propósito para cumprir, para viver aqui na terra. E eu quero ler com você lá em 2 Samuel, no capítulo 13, a parte B do versículo 37 diz: E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Talvez você esteja assim como o rei Davi estava passando nesse período. Todo dia chorava, todo dia se lembrava da sua perda, todo dia se lamentava porque o Senhor permitiu. E sem entender, mas a boa notícia é que no versículo 39 diz: A ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Demorou, talvez a nossos olhos, muito tempo. Mas no versículo 38 diz que depois que Absalão fugiu para Jesus, lá permaneceu 3 anos. Você imagina 3 anos o rei Davi, todos os dias, durante esse período tão longo, se lembrando da perda do seu filho, se lembrando que ele não tinha mais o seu filho ali próximo. Mas, para a honra e glória do Senhor, 3 anos se passaram e a ira do rei cessou contra o seu outro filho. Porque eu vou trazer o contexto em um outro vídeo, então ativa aqui as notificações. Foi meio que uma confusão, um irmão matou o outro, então teve todo um contexto. Se inscreve aqui e ativa a notificação que você vai entender essa história. Mas o foco aqui é que você entenda que talvez pareça que está demorando a sua dor, mas vai chegar o momento que você não vai sentir ela mais. Vai chegar um momento que não é que você vai se esquecer de quem você perdeu, como eu falei no início, mas você vai sentir o consolo do Senhor no seu coração. E para você que conhece alguém que perdeu um ente querido, o meu conselho é: não fale jamais para essa pessoa não chorar. Não fale para essa pessoa: ai, Deus sabe todas as coisas. Claro que Deus sabe todas as coisas, mas eu acredito que a pior frase de alguém ouvir quando está sofrendo é que Deus sabe todas as coisas. Deus quis levar a pessoa. Apenas abrace, apenas passe ali, chore junto. A Bíblia diz para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar junto com os que choram. Abrace, chore junto. Essa pessoa precisa passar por esse momento de dor, sim, mas tem prazo de validade. Chore, sofra o seu luto, é necessário, mas não se entregue a essa dor. Não se entregue a esse período de dificuldade que você está passando. E principalmente não acredite que a sua vida acabou porque a vida de alguém se foi. Não, a sua vida continua. E você tenha certeza que essa pessoa que você perdeu, se ela estivesse aqui, ou se ela tivesse como saber o que você está vivendo após a morte dela, ela ia querer que você continuasse a sua vida alegremente, que você seguisse em frente, que você não desistisse jamais. Então, sofra o seu luto, mas coloque um prazo de validade. E quando acabar o prazo de validade, se alegre no tempo que Deus permitiu. Eu perdi minha avó ano passado, 2020, e no enterro dela, eu fiz a oração. E quando eu fiz a oração, eu não consegui reclamar o porquê Deus tinha levado, eu não consegui questionar a vontade de Deus, mas eu consegui agradecer a Deus por cada fruto que ela tinha deixado aqui na terra, por tudo que ela havia vivido, por todas as sementes que ela tinha plantado.
E eu percebi que naquele momento, um momento de reflexão, como Salomão diz, eu percebi que não é pra gente se questionar o porquê ela se foi. É pra gente entender que o propósito foi cumprido e que a nossa vida não finaliza-se na morte. A nossa vida se inicia após. E a questão é que a gente não se acostuma com essa notícia negativa e nem devemos. Então, ore para os que estão aí do seu lado. Aproveite ao máximo as pessoas que estão vivas. Não pare de viver porque você perdeu alguém. Pessoas do seu lado precisam de você. E às vezes a gente está dando atenção para algo que não existe mais, sendo que alguém do seu lado está precisando de você. E aí lá na frente a gente vai perder essa pessoa que está aí do seu lado também. E aí? Então aproveite ao máximo aqueles que ficarem. E coloque prazo de validade no seu luto. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo, conhecido como Consolador, esteja em seu coração agora, trazendo refrigério, trazendo alegria, em nome do Senhor Jesus. Queridos, permaneçam firmes e não percam a sua fé. Amém.